Fala, meu querido, chegamos agora com a prova de conhecimentos específicos aqui do vestibular Albert Einstein. E nessa questão, ela trouxe apenas uma questão que a prova de conhecimento específica, dissertativa, como você está vendo por aqui, é cobrada nesse vestibular. E essa questão ela traz um pouquinho sobre dinâmica, tema aí que tem aparecido bastante, né? Então vamos ter bastante cuidado na hora da leitura desse exercício para responder e você acertar toda vez que aparecer esses tipos de exercício. Tem polias aqui móveis, polias fixas, vamos relembrar passo a passo como resolver quando aparece isso. Bora lá então? Ó. Então, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar a tantos aí. Em uma obra, uma caixa A, então essa caixa A está em repouso no alto de uma prancha de madeira inclinada com ângulo θ. Então, clássica situação aqui que a gente estuda quando a gente tem um plano inclinado. Então, vale a pena a gente relembrar, vou relembrar com você já já. Com o auxílio de um sistema formado por duas polias e um fio. Então, tem duas polias aqui e um fiozinho que está ligando a caixa até o teto aqui. E tem um bloco B de massa 12 quilos que está segurando e está fazendo isso aqui ficar em equilíbrio. A caixa inicialmente está a 6,75 metros de distância do ponto em que a prancha toca o solo. Maravilha. Bom, desprezando os atritos, IG igual a 10 e o seno de θ igual a 0,6. Então, olha as informações aqui muito importantes para a gente. Ó. Deixa eu marcar aqui com cuidado. G igual a 10 e o seno de θ é importante a gente saber, que vai ajudar na hora de calcular o peso tangencial. O intervalo de tempo necessário para que a caixa A chegue ao ponto S, considerando que o fio prende a essa caixa se rompa. Então, o que vai acontecer? Esse fiozinho aqui se rompeu, não tem mais ação. E esse bloquinho começa a descer não em queda livre, né? Num plano inclinado, ele começa a cair aqui. E vale a pena a gente recordar e aqui colocar quais são as forças que estão agindo nessa caixa. Vamos relembrar comigo? Ó, então a gente tem aqui o que a gente chama de Px, né? O que a força, o peso tangencial aqui que puxa ele para baixo, vamos chamar ele de Px. Nós também temos uma força aqui que puxa ele com que faz a superfície faz aqui oposição a ele, que é chamada de Py. Peraí que tá o torto aqui o meu PY, maravilha. E a gente tem também a ação de uma força normal. Vou colocar ela de azul aqui, a força normal, que é a força que a superfície faz sobre o corpo. Como não tem mais, o fio se rompeu, as três forças que estão agindo na caixa são essas daqui. Ele pede para desprezar os atritos, então não tem força de atrito nessa situação. Então, mas a gente pode pensar que como a normal e o PY se equilibram, uma vez que ele não está se movimentando nem para cima nem para baixo nesse referencial que a gente está adotando. Que movimento está acontecendo para onde? Na direção de Px. Então, eu posso dizer aqui, vamos colocar que a força resultante desse corpo, vou marcar de vermelho aqui, a força resultante desse corpo é igual à força Px. Esse é o item A, tá bom? Para quem não lembra, Px é dado como o peso vezes o seno de θ, sendo que θ é esse ângulo aqui. O Py, vale a pena se relembrar também, nós não vamos usar ele agora, mas ele é dado como P vezes o cosseno de θ, hein? Lembre isso, você que está estudando. O Py acontece, a gente usa o Py quando a gente acontece planos inclinados com atrito. Nesse caso aqui a gente está desprezando. Então, nesse caso, o que a gente pode achar? Porque a gente quer saber o tempo. Como a gente tem a distância aqui, e eu descobri a aceleração com que isso aqui desce, a gente pode resolver por alguma das equações do move para achar o tempo. E a gente pode dizer então que massa vezes a aceleração é igual ao px, que é m vezes g, o seno de θ. Essa equação é bastante conhecida, né? Então, cortando as massas, a gente pode dizer que a aceleração do corpo, vamos puxar um pouquinho para cá para caber aqui já a resposta, a aceleração dele é g vezes o seno de θ. Como ele nos disse que o seno de θ vale 6, eu posso garantir para você que a aceleração é 10 vezes 0,6, e isso dá 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração aqui do nosso corpo. Vamos guardar essa informação, por quê? Porque não é a aceleração que ele está pedindo, ele está pedindo intervalo de tempo. Mas se eu sei que ele vai andar 6,75 metros a uma aceleração de 6 metros por segundo, e outra informação aqui que a gente importou, como ele estava em equilíbrio e a gente cortou esse corpo, a gente pode dizer que a velocidade inicial
do corpo A é zero. Então, a gente pode dizer que inicialmente o corpo estava em repouso. Consequentemente, a gente pode usar aqui a equação do sorvetão. Ó. O ΔS é V0T mais AT quadrado sobre 2. Certo? Então, aqui, o que a gente está querendo achar? Né? O tempo. Bom, como é que a gente pode fazer? Sei que primeiro a velocidade inicial dele é zero, né? Então, a gente pode dizer que a aceleração, o ΔS dele vai ser 6,75 e aqui vai sobrar 6 vezes t ao quadrado sobre 2. Então, a gente vai falar que 6,75 é igual a 3t quadrado, logo t quadrado é igual a 2,25. E aí, portanto, a raiz quadrada, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois aqui, ó. E aí, ficou meio... A raiz quadrada de 2,25 é igual a 1,5. E assim a gente chega na primeira resposta que nós estávamos procurando aí, que é o tempo que ele demoraria para chegar lá no solo. 1,5 segundo, bonitinho para você a resposta do item A. Maravilha? Então aqui a gente já chega nessa primeira faixa do exercício. Agora vamos responder o item B. Aqui eu vou mudar de cor aqui para a gente poder fazer com tranquilidade. Bom, no item B, aqui, deixa eu arrumar aqui que não está na caneta. No item B, ele pergunta o seguinte: então, pergunta do intervalo de tempo em segundos para que a caixa A chegue no intervalo no ponto S e que o fio, considerando que o fio que prende essa caixa se rompa. Tá bom. Agora ele quer saber a massa da caixa A em quilos. Então, são duas perguntas. Ó. A massa da caixa A e a intensidade da força, tração em newtons que o fio ligado a essa caixa exerce no ponto em que ele está preso ao teto. Situação de equilíbrio mostrada na figura. Então, ó, o que a gente vai poder dizer aqui para essa situação? Né? Como aqui nós estamos em equilíbrio, vamos colocar aqui que no item B, ó, no item B, a gente tem a situação de equilíbrio. Ok? Então a gente pode garantir para você que a força que puxa ele para baixo aqui, que a gente pode mensurar isso, ela vai ser igual a essa força tensora que puxa ele para cá. Concorda comigo? Então, a primeira pergunta que ele faz é para calcular a massa da caixa A. Esse corpo de 12 quilos para baixo aqui, vou até marcar aqui com o auxílio de uma régua, vou marcar que ela está puxando ele com 12 quilos para cá, então ele tem uma força de 120 newtons. Vale a pena a gente lembrar que peso, já escrevi isso aqui, é massa vezes gravidade. Se a gravidade é 10, esse peso está sendo puxado com 120 newtons para esse eixo. Então, quando a gente puxa ele, que força está puxando ele para baixo, né? A força peso. Consequentemente, essa força peso aqui, para que haja equilíbrio, existem duas forças, vou colocar até um pouquinho mais forte aqui. Essas duas forças que estão puxando ela para cima têm que se equilibrar com essa força que está puxando ele para baixo. Então, essas duas forças que são iguais, se trata do mesmo fio, tem que puxar cada um com 60 newtons. Vamos marcar essa informação aqui, ó, 60 newtons. 60 newtons puxam essas duas forças. É até a, a pergunta que a gente responde a pergunta que ele fez aqui, a intensidade da força de tração de 60 newtons. Mas, além disso, se eu estou puxando ele com 60 newtons para cá, eu posso dizer que, como há um equilíbrio, a gente pode falar o seguinte, ó, podemos escrever assim, que a força Px ela é igual à força tensora, uma vez que há equilíbrio nesse sistema. E aí, consequentemente, como a gente já achou que esse Px vale 60, a gente pode escrever que m vezes g vezes seno de θ valem 60. Como a massa, a gente está falando, vou chamar ele de Pxa, aqui, ó, a massa de A. A massa de A vezes 10 vezes 0,6, isso é igual a 60. E aí, consequentemente, ó, a gente pode escrever que 6 é igual a MA
Então eu posso falar que 6 MA é igual a 60, logo a massa de A vale 10 quilogramas. Prontinho. E assim a gente chegou aí na primeira resposta que ele estava procurando. Vou fazer aqui na minha reguinha para ficar bonitinho para você. 6 quilogramas que a gente tem aqui. 10 quilogramas que a gente tem nessa primeira pergunta do item B. Só que não era só isso, né? São 10 quilogramas que puxam ele para cá, e logo, como a intensidade da tração é igual é igual a 60 newtons, que foi o padrão que a gente dividiu aqui, a gente pode escrever de uma maneira mais fácil aqui, que a tração dele, respondendo ao item B, vale os 60 newtons que são causados aí pela diferença pela diferença não, pela igualdade entre as duas forças que se dividem aqui, né? Que eu tenho o peso para baixo e essas duas tensoras se dividindo em 60 e 60 para equilibrar os 120 newtons. E assim a gente chega na solução desses dois itens na parte da prova de conhecimentos específicos de física, que traz aí para a gente uma questãozinha sobre dinâmica, né? Sobre bloquinhos. Espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, não deixa de deixar seu comentário por aqui. E se você te ajudou esse vídeo, deixa seu like para a gente poder continuar. Grande abraço para você e até a próxima. Valeu!